Começa agora mais o Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no Infolab comigo estão Gustavo Guzmão. E aí, galera? Leonardo Veras. Tudo bem, pessoal? Carlos Eduardo Silva cuidando das câmeras. Oi, gente. Desculpa. Imagina. E Rafael Cato, faz tudo aqui, editor do site da Info, cuidando do link ao vivo das redes sociais e responsável por uma cadeira a menos no Infolab que ele acabou de quebrar. Olá, gente. Tudo bom? Aliás, no final do podcast de hoje, nós vamos revelar a idade do Rafael Cato. Então, se você tiver um palpite sobre quantos anos o Cato tem, mande pra gente aqui nos comentários. E a semana começa com, claro, o evento da semana, o evento do ano para os fanboys, o anúncio da Apple. Terça-feira, a Apple realizou um evento no Flint Center e várias novidades por aí. Telefone novo, relógio, sistema de pagamento, o que mais? Telefone e tablet. Telefone e tablet. Teve um monte de aparelhos no final das contas, né? 6 relógios, 6 variações de um modelo e 2 telefones. Pois é. E a gente começa falando justamente do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus, que são os modelos da Apple que vão vir nas configurações 16, 64 e 128 GB. E o Léo fez o favor de imprimir, para quem está assistindo o vídeo, o tamanho dos telefones. Isso daqui foi um desenho feito pelo site Ars Technica, né? É basicamente o tamanho real dos telefones, né? O iPhone 5, o iPhone 6 e o 6 Plus. Eles são bem grandes. O iPhone 6 tem uma tela de 4,7 polegadas e o 6 Plus de 5,5 polegadas, que foi o que o Guzmão carinhosamente chamou de telefone tablet. Telefone e tablet, porque a gente está tentando abdicar da palavra. Eliminar a palavra. Então, no final das contas, o tamanho dele é bem similar ao dos Androids mais avançados atualmente, né? Acho que a Apple resolveu de vez que esse é o caminho a ser seguido. Então, uma demanda, né, que o pessoal... Aparentemente, a Apple estava teimando em manter aquele tamanho... Era 4 polegades, né, que tinha o anterior? Então, o o 5.4. Então, daí eles resolveram... Daí eles viram que o pessoal estava comprando bastante do Galaxy Note. O Galaxy Note acho que explodiu em vendas, que é o telefone gigante da Samsung. Eles falaram, tá dando certo com eles, vamos lá. Lançar o nosso também. Aumentar o nosso também para 4.7, o nosso principal, e deu no que deu. Não, e deu várias piadas na internet. O pessoal pegando o iPad, fazendo de celular, pegando tela de computador e fingindo que era celular. Bem parecido com o que aconteceu na época do N-Gage, né? Que era aquele consolezinho da Nokia que era um telefone e era também um console portátil. Tinha um formato bem estranho, as pessoas tiravam foto com ele de telefone e ficavam bem Nossa, aquilo era muito bizarro. Evoluiu agora pro pessoal que usa esses telefones gigantes para fazer ligação, né? Usa tablet, tipo, acho que tem um Asus, o PhonePad, não é? Que é um, que é um tablet que faz ligação. O Galaxy Note 8 também faz ligação, dá pra você então, usar 8 assim. polegadas. Já vi várias pessoas usando de telefone mesmo com ele ao lado da orelha. Mas ele faz ligação, né? Então, eu vi no metrô também, é muito surreal. Normalmente você pensaria que a pessoa ia usar um fone Bluetooth, alguma coisa assim. Uma coisa discreta. Não, o legal é que a tela grande é realmente muito confortável pra fazer... Para usar o conteúdo, né? Para jogar e para fazer videoconferência, para fazer chamada por vídeo. Sim. Que também é uma aposta que as operadoras estão indo, né, para essa questão. Aquela ideia de que o smartphone é cada vez menos para você falar e cada vez mais para usar como um computador pessoal. Né? É uma boa também para ler, né? Acho que a Apple apostou nessa parte de leitura, que o pessoal que vai tentar ler um iPhone 5S, que é pequenininho, não rola, né? Aí aumentam a tela. Aumenta a capacidade da leitura ali. Pois é, isso que você falou, Léo, o telefone está cada vez mais próximo de um computador, foi uma coisa que todos os gamers notaram no anúncio da Apple. A capacidade do processador do novo telefone é uma coisa... É bem engraçado o anúncio do A8, porque, por um lado, eles revelaram um detalhe que quase nunca aparece em anúncios de marketing, né, que é a litografia do chip, né, de 20 nanômetros. Por outro, eles não falaram nem qual era a GPU, nem qual era o clock dos núcleos, nem se os núcleos eram um Cyclone, como no A7 ou não. Provavelmente é alguma versão modificada do Cyclone, né, que de alguma forma eles conseguiram aumentar o número de instruções por ciclo ali para melhorar a performance.
em 25%, segundo a própria Apple. 25% de melhora na CPU e 50% na GPU. melhora de vídeo. Mas eles não falaram exatamente qual é a GPU que está sendo usada. Quase com certeza é alguma da PowerVR, né? É algum modelo mais novo da PowerVR. Diga. Não, eu ia falar que eles fizeram uma demonstração de um jogo bem bacana, sim. né? Eles fizeram uma demonstração de um jogo parecido com League of Legends ali em termos gráficos. De fato, bem impressionante para um smartphone, né? Aquilo ali é legal também porque eles estavam usando a API nova do iOS 8, o Metal, que é basicamente um framework de desenvolvimento gráfico que usa mais as capacidades daquele hardware específico. Então, por exemplo, um jogo que é desenvolvido para os telefones compatíveis com essa GPU não serviria para outros com GPUs mais antigas, mesmo do próprio iOS. Pois é. Legal. O LOLzinho mobile. Outra novidade que veio junto, né, com o anúncio do iPhone foi o sistema de pagamento, o Apple Pay, que pra mim, na minha opinião, foi a coisa mais legal que a Apple anunciou. Depois, quando a gente fala de relógio, eu explico melhor, mas na minha opinião foi a coisa mais legal que a Apple anunciou, porque pelo que eles demonstraram, essa combinação do sistema de pagamento NFC com a impressão digital, né, a leitura de impressão digital que já tinha nos aparelhos, tem um grande potencial de alavancar de vez essa tecnologia que já tem alguns anos, que está aí, mas não pega, né? E eles fizeram parcerias muito legais. Sim, foi quase um consenso entre a gente aqui no podcast que a gente gravou logo depois do evento, na terça, que o Luiz levantou esse ponto, que a Apple conseguiu fechar várias parcerias, conseguiu fechar o círculo, né? Que é um negócio que o pessoal ainda estava tentando fazer, isso aqui não estava indo aos trancos e barrancos. Eu vi que uma reportagem hoje, o pessoal estava lembrando que o Google tem aquele Google Wallet. O Google tem umas parcerias com outras empresas enormes também, só que isso vem no decorrer dos anos. A Apple já apareceu com a solução dela, meio que talvez comparando com o Google, atrasada, mas com uma parceria com 220 mil lojas pelos Estados Unidos. Pois parcerias com American Express, Mastercard e Visa, que são mais de 80%, representam mais de 80% dos cartões de crédito nos Estados Unidos, as principais bandeiras. Parceria com o McDonald's, com o Uber, com o Subway e com a Disney. Ou seja, colocou a Disney no meio, parou de brincar. Exatamente, já sai todo mundo do playground. Eles estavam falando de mais de 200 mil pontos que você pode usar. 220 mil. 220 mil. E é isso, tipo, outras empresas fizeram. O Google colocou essa solução do wallet, mas a Apple vem com a solução e com hardware junto, né? Sim, então legal. Talvez a dificuldade do Google de emplacar isso é que ele não vem com o produto pronto. A Apple trouxe de uma vez. Isso daí é uma estratégia clássica da Apple, assim, eles jogam bastante o peso deles nas negociações com outras empresas. Exato. Isso daí, por exemplo, é o que acontece com as operadoras, né? Ao contrário de praticamente todos os outros fabricantes, a Apple não deixa fragmentar o iPhone. Como assim, a Samsung, por exemplo, você acha que só tem um Galaxy Note? Não, tem várias versões para, sei lá, uma para Verizon, outra para Vivo, outra para Telefônica. E a Apple sempre jogou todo o peso dela nesse tipo de negociação. Acho que aí na Apple Pay tem algo parecido. Eu aposto que esse é um grande diferencial. É que você mencionou a Samsung. A Samsung tem uma solução que era parecida, só que é no PayPal e também usa o leitor de digitais do Galaxy 5. Exatamente. Só que a implementação dele também faltou fechar o círculo com essa parte das parcerias com um monte de empresas. Assim. A Samsung é o PayPal. PayPal é adotado por muita gente, tudo mais, só que faltou fechar com os grandes nomes também, para, sei lá, criar o impacto que a solução da Apple criou. Não, mas é isso, o fato de ser fechado, entendeu? Exato. O iPhone é um sistema mais fechado, talvez seja até mais fácil você fazer essa negociação do que com um sistema que tem mais variações, né? Como o Android. É um aparelho único. O Vitor Martins comentou aqui que o OnePlus disse, bem-vindo à família Plus pro iPhone. E ele também disse que adora a Apple, porque acha que ela dita tendências, mas que ela já não é mais tão inovadora assim. Polêmica, hein, Vitor? Então, de fato, teve até uma imagem que estava circulando que o Ron Amadeu, um cara que cobre Android há muito tempo, fez, né? Que comparava o iPhone 6 com o Nexus de 2012. O 4. Isso, Nexus 4. E assim, foi uma brincadeira, né? Então ele pegou alguns pontos em que eles são bem similares ali, resolução de tela, etc. Mas é claro que muita gente acabou levando a sério, né? Fanboys sempre como tudo na internet, querem ponto pra... Mas assim, tem muita coisa a mais ali, né? Por exemplo, pouco a gente fala...
pouco se fala do próprio processo novo de fabricação do processador, que é de 20 nanômetros. É como comparar um Pentium 4, que há anos atrás chegava a um clock de 3,8, com um Xeon E5, que foi lançado há alguns meses, que tem um clock mais baixo, mas obviamente é muito mais potente, né? Sim. É uma comparação sem contexto. Acho que essa sua impressão, Vitor, da Apple não ser mais tão inovadora, acho que talvez venha principalmente da questão dos relógios, porque o relógio foi um dos grandes anúncios do evento, mas como estava todo mundo falando há tanto tempo, e a gente falou aqui em outros podcasts, estão falando há tanto tempo desse relógio, e outras empresas já saíram na frente, já anunciaram o relógio também, que não pareceu uma coisa tão nova, uma coisa muito grandiosa. É um relógio, mais um relógio. Poxa, a Apple está lançando relógio depois que todo mundo já lançou. Sim. Nesse caso, o hype prejudicou. O hype prejudicou. E de fato não teve ali de hardware nada muito fora do comum. Né? Então, eu acho que a aposta da Apple, só para relembrar, ela lançou o Apple Watch, que vai ter 6 modelos diferentes, né? Porque são 2 tamanhos e 3 modelos. Então, você tem o Apple Watch, que é feito de aço inoxidável, o Watch Sport, Apple Watch Sport, que é feito de alumínio, e o Apple Watch Edition, que é feito de ouro 18 quilates. Mentira, tem um trabalho de ouro 18 quilates na borda. E eu acho que a grande aposta deles é investir num produto que eles chamam, não é só um gadget do smartphone, ele funciona mais fechado nele mesmo, funciona integrado com os produtos da Apple, que para quem é usuário é tudo. É ótimo. E ele também tem a questão do design, porque tem as pulseiras que podem ser trocadas. E eu não duvido nada que a gente vai começar a ver grandes marcas fazendo pulseirinha para o relógio da Apple. Eu tenho a impressão, às vezes, de que a Apple está cada vez mais próxima daquelas empresas de moda, sei lá, uma Dior da vida, algo assim. Mas, de fato, eles, inclusive, contrataram muita gente dessa indústria nos últimos anos. E convidaram um tanto da imprensa de moda para esse evento também, não foi? Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa ali nesse sentido. Sim. Ó, um dos comentários que a gente recebeu, o Di Almeida, falou que acho que vai pegar o Pay. Acho que você está querendo dizer o PayPal? Acho que é o Apple Não, é o Pay mesmo. Você vai pegar o Pay. Acho que o sistema que o que vai pegar né? é o Pay, desculpa, não entendi. Sim, eu também acho, concordo, Di Almeida. Acho que o que vai pegar é realmente o Apple Pay. Eu não sei se eu acho, mas eu espero que pegue e saia dos Estados Unidos também. Então. Mas é claro, tem um monte de obstáculo para sair do país de lá, mas... Cara, se eu pegasse, assim, essas tecnologias e expandisse para outros sistemas também, para o Android, isso a gente discutiu no podcast de terça também. Isso é um ciclo virtuoso, porque, por exemplo, o mesmo processo de controle de fabricação que fez o alumínio ficar mais barato, foi criado basicamente pela Apple, e com o tempo outras fabricantes foram adotando, pode ser aplicado ali. Se o Apple Pay der certo, também pode dar certo com o Android. Pois é. Ó, uma pergunta aqui. O João Vitor quer saber se foi sacanagem da Apple fazer um smartphone maior do que o Note 4, sendo que a tela do iPhone 6 Plus é menor do que a do Note 4. Sobrou borda, né? Aparentemente. Ficou um pouquinho maior ali. Bom, é que também o Note 4 não é feito de metal, né? Ele tem um pouquinho mais de... carcaça. Ele está comentando aqui que finalmente a briga agora é justa. Note 4 versus iPhone 6 Plus. É uma briga. O Note 4 tem um hardware também que é um o Note absurdo, 4 né? é bem... a Samsung tem essa tática de jogar tudo que é possível. Joga os números lá no alto, assim. Pois é. Ó, só para terminar aqui o assunto dos relógios da Apple, diferentemente dos telefones, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, a Apple liberou os preços e eles devem começar a chegar ainda esse ano nas lojas. Inclusive o Apple Pay, que é o sistema de pagamento, começa a funcionar agora em outubro. Sim, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas começa a funcionar. E a gente fez uma estimativa aqui na Info, o pessoal do site, e o Cato, que está aí nos bastidores. Aliás, a gente recebeu um chute aqui. Vitor Martins acha que o Cato tem 42 anos. Passou perto, hein? Os iPhones, o preço estimado pelo pessoal do site, é entre 2.899 e 3.799 o iPhone 6 e 3.399 e 4.299
o iPhone 6 Plus. Vai ser bem salgado. Essa é uma estimativa baseada nos preços lá de fora, que começam em $199. Com Toma essa contrato de Play 2 4. anos. $199 lá fora. Toma Agora, essa Play 4. os relógios, O Cato também. Cata, É a partir dos preços sem contrato. Então, sem contrato, lógico. O contrato... 649, 749 Exatamente. dólares, 649 é o preço base sem contrato, 199 É o preço preço com base contrato. com contrato de 2 Verdade. Lá anos. nos Estados Unidos o 6 Plus tá quase batendo a barreira dos $1.000. Até lá estão chegando num preço Então. Altíssimo, abusivo. né? Já. É. Ó, mas o relógio da Apple, o Watch, ele só vai ser lançado mesmo para o consumidor em 2015 e o novo boato é que seria um problema de bateria, né? Que a Apple está tentando fazer com que a bateria dure mais, mas que por enquanto... É o boato, Eu achei assim, essa que história muito estranha, porque mesmo nas unidades de demo que eles tinham lá para a imprensa, o aparelho estava travado num modo de demonstração, não dava para mexer de fato nele. Então é bem esquisito eles terem anunciado tão cedo, assim. acho que eles queriam só mostrar resultado para acionista, assim. Pô, a gente tem um relógio também, ó. Não, eu Continua acho também investindo essa coisa de nisso. mercado, que ela falou de se aproximar das empresas de moda, é isso, você lança antes, e aí a Dior pensa, putz, posso lançar uma pulseira, Pode né? ser. Exato, Talvez eles seja fazem um isso. acordinho ali. Fazer mais aplicativos também para ele. O Vandenberg Batista da Silva disse que a Apple inovou poucas vezes comparado com outras marcas e que o foco da Apple é simplesmente melhorar o que está no mercado. Foi assim com o microcomputador, com o tablet e com o iPod. Eu discordo um pouco, porque Nem eu acho que eles sempre, criaram né? alguns modelos de negócio que é o grande diferencial. No caso do Sim. iPod, foi o modelo de negócio da compra de músicas online, que foi Eles o grande entregaram diferencial. o hardware e o software junto, né? Igual eles fizeram com o Apple Pay agora. Concordo de que eles certa não forma. criaram muitas das coisas pelas quais eles se tornaram famosos, mas é um mérito você conseguir juntar todo mundo e criar um novo modelo Sim. e popularizar o consumo de música digital. por Normalmente exemplo. a Apple, em termos tecnológicos, inova em partes menos visíveis. Por exemplo, eles foram um dos primeiros a adotar o Wi-Fi Dual Band em basicamente toda a linha de produtos, usando tanto 2,4 quanto 5 GHz. São coisas pequenas, mas que fazem diferença. Eles, nesse ponto, inovam. Ó, e a última pergunta relacionada aos lançamentos da Apple, o Vitor Martins quer saber se vocês, meninos, não acham muito fragmentado todos esses modelos do Apple Watch. Com certeza, é bem diferente da estratégia normal da Apple. Sim. A Apple Samsung Go aí. A Apple Samsung Go. Ó, para quem quiser saber mais sobre o lançamento da Apple, a gente fez um podcast especial sobre isso. Basta que quem estiver vendo a gravação aqui do podcast, basta clicar no link que a gente vai colocar aqui embaixo, a gente coloca nos comentários também, e acompanhar toda a discussão aqui que os meninos tiveram ontem sobre os lançamentos da Apple. Mudando de assunto, porque essa semana houveram muitas coisas e a minha folha de anotações é gigantesca, o rumor essa semana ganhou mais força. O rumor de que a Microsoft pode acabar com as marcas Nokia e Windows Phone. Tudo porque, isso já é um rumor que vem de algum tempo, mas um site chamado Geek on Gadgets conseguiu alguns documentos internos, que aparentemente são legítimos, mostrando que a Microsoft vai investir numa marca única, chamada Microsoft Mobile. E usar o sistema Windows. Pura e simplesmente. É para criar aquela... Eles estão... O sistema operacional está sendo desenvolvido assim agora com uma base no mesmo kernel, não, Léo? Sim. Essa questão da Nokia especificamente ia acontecer uma hora ou outra, porque eles não são donos da marca. Eles podiam usar por um tempo, mas eles iam ter que acabar fazendo essa transição. Que é um pouquinho mais surpreendente é o fato deles matarem, ou não, né, que é o rumor, a ideia a marca Windows Phone. Agora, de fato, há muito tempo, isso desde do Ballmer, isso foi um movimento iniciado pelo Ballmer, aliás. A Microsoft está tentando unificar a apresentação do Windows, não o Windows de fato. Eles usam o mesmo kernel, tanto para o Windows de desktop, quanto para o de tablet, quanto para o Xbox, quanto para o de telefone, que é o Windows NT. Mas são sistemas separados. Eles são desenvolvidos no mesmo setor ali da empresa, a segmento de engenharia tudo junto, mas são sistemas separados. Eles só usam o mesmo kernel. Exato. Aí a apresentação fica unificada. Exato, Então mas é possível que matem mesmo o nome Windows Phone. Windows Phone. Então, mas esse rolo todo aí de querer unificar o Windows assim, começou acho que já começou a ficar mais forte agora na Build, que foi em abril desse ano, que eles anunciaram a iniciativa de aplicativos universais. Sim. E depois ainda no Visual Studio 2013 eles anunciaram uma atualização que incluiria
aplicativos universais, para você criar um aplicativo para diferentes plataformas Windows, baseado no mesmo código-fonte, assim, não é exatamente o mesmo código. Você consegue compartilhar boa parte do código, às vezes até 90% do código, mas tem Sim, tem os diferenciais por causa também de tela e tudo mais, os processadores também. Mas isso é interessante pensar nisso mais ou menos como o Linux funciona. O Linux é um só que tem várias distribuições. O Windows está caminhando mais ou menos por aí, uma analogia meio tosca, assim. Pois é, a gente tem alguns comentários aqui. Na verdade, o Benício 11, oi Benício, ele falou, Gustavo no lugar do Luizão. Acho que você está sentado no lugar do Luizão. O Luizão. Eu vi até de camisa para honrar essa cadeira. Também tem. Pois é, o Luizão não pode estar conosco, mas estamos bem representados aqui, né? Exato, eu vim vestido de Luizão hoje. Pois é. O João Vitor comentou, seria a coisa mais linda ver escrito Microsoft com aquela letra fina em um smartphone. Pô, é pra onde tá caminhando, né? Tipo, é uma elegante, pena assim. também, né? Porque a Nokia tem uma tremenda tradição em telefones, né? Então, eles fazem telefones excelentes. É uma perda, assim, bem... É o fim de um capítulo da história. Meu primeiro telefone foi um Nokia. Meu primeiro celular. Era aquele Nokia azul calcinha 2112. Que tinha uma lanterna em cima, era mó prático. Eu cheguei a ter um StarTAC, mas foi porque os meus pais... Ai, o StarTAC. Eu achava que o nome dele era Star Trek. A primeira vez que eu ouvi. Aí você descobriu que era StarTAC, ficou decepcionada? É sério. Eu convenci... Bom, enfim. A gente tem uma pergunta aqui do Cauã, que mandou um abraço pra todo mundo aqui. Falou que você tá de camisa, tá tudo fino. Perguntou se o Rafael Cato mandou você trocar as camisetas de metaleiro por uma coisa decente. Eu tô com uma do Motorhead por baixo, não queria falar nada. O Cauã tá comentando aqui com você, Léo, o que você achou daquele conjunto óptico de câmeras levemente saltado na superfície traseira. Ele achou que foi no mínimo estranho. E também disse que ficou na dúvida sobre os 240 FPS. Será que vem por aí alguma artimanha, tipo fazer o vídeo só em 3 ou 5 megapixels e dar aquela roubadinha? Eles já fazem isso, né? O iPhone 5, o 5S, ele grava em um frame rate alto, só que ele diminui a resolução. Aliás, mais até do que o 720p que aparece no vídeo final, né? O frame buffer de fato é um pouquinho menor. Mas enfim, é bem provável que sim, tem alguma artimanha no meio. Agora, a questão do conjunto óptico saltado é porque o iPhone 6 ficou mais fino. E, assim, lente é uma coisa muito complicada de você diminuir de tamanho. É até possível, mas ali tem limitações físicas que não tem muito o que fazer. Se o sensor continuar do mesmo tamanho, o conjunto óptico provavelmente vai continuar do mesmo. Então, se o telefone diminui, a câmera tem que saltar. Eles levantaram essa bola assim e eu vi que o pessoal reparou nessa lente saltada e falou, mas como normalmente muita gente usa capinha no iPhone, vai acabar não afetando tanto. E muitos telefones por aí estão usando essa tática. Mas de verdade, Steve Jobs eu acho que não ia gostar disso. Não. De verdade, assim, mesmo. Eu, aliás, só um comentário sério. à parte, assim, eu achei estranha a questão da câmera, porque faz muito tempo que a Apple está contratando gente que trabalhou no Peer Review da Nokia. E eu achei que a câmera, no momento, não mostrou a evolução que poderia ter tido. Então, talvez no iPhone 6S a gente encontre algo mais diferente ali. Pois é, o Cauã também perguntou pra mim se eu usaria um Apple Watch. Olha, sem me comprometer em relação ao sistema operacional que eu uso no momento, se quando o relógio chegar no Brasil, eu estiver usando o iOS ainda ou não, se eu não usar ele agora, eu usaria sim. Acho que seria interessante. Acho que seria útil e o fato dele conversar tão fácil assim com o telefone ajuda bastante. Você aí, telespectador, qual o sistema operacional vocês acham que a Paula usa? Pois é. Vamos adivinhar a idade do Cato, é mais divertido. 42 anos foi a aposta até agora. Por favor, continue mandando seus palpites sobre a idade do Rafael Cato. O Vitor Martins também perguntou se a gente acha que essa estratégia de sistemas operacionais separados da Apple é melhor do que essa da Microsoft, que quer unificar todos eles. Na verdade, a Apple está fazendo um negócio de unificação também, né? Para criar um sentimento de unificação entre os sistemas também.
Inclusive o Yosemite tem aquela coisa do Continuity lá, Sim. que é basicamente uma forma mais fácil do iPhone conversar com o macOS. Exatamente. Mas assim, a Microsoft também está usando sistemas diferentes, ela só apresenta eles para o público como uma coisa unificada. O que eu acho que faz sentido, porque Sim. é muito confuso todos esses nomes. Quando você vai comprar um telefone ou quando você vai comprar um computador, já tem tanto nome que você tem que lembrar. E os nomes, as siglas não são fáceis, as pessoas se confundem. Tenta ir com a sua avó comprar um computador. Exatamente. É impossível. Bem então, difícil. quanto mais você conseguir simplificar, melhor. Exato. Se alguém conseguir pensar só como Android, só como iOS, só como Windows, tipo, talvez facilite um pouco a vida da pessoa, né? Então, mas esse esquema de unificação parece estar virando meio que um padrão entre todos. A Apple está fazendo essa quase unificação entre os sistemas dela, a Microsoft fazendo isso também, o Google faz isso com o Chrome OS, com o Android também, para criar facilitar também, realmente facilitar a vida do pessoal. O Marco César de Matelândia disse boa tarde e ele perguntou se, sobre os lançamentos da Apple, será que as cobranças e as grandes expectativas não fazem com que a qualidade, com que a qualidades menores e com que não fazem com que a empresa lance produtos com qualidades menores e fazem com que os clientes nunca fiquem satisfeitos? Ele disse que essa semana viu uma reportagem de pessoas na fila, sem mesmo saberem como e quando seriam os aparelhos. Tipo, já tem gente na fila, é verdade, eu vi isso. A galera tá meio mal acostumada, né? A gente se acostumou com um ciclo de upgrade absolutamente lunático, assim, todo ano aparelho novo. Não faz sentido, gente, tanto você trocar de celular todo ano. Aqui no comecinho, o desenvolvimento... Que o diga o nosso querido Cadu, que tem um celular Jurássico. Vocês podem tentar adivinhar o celular do Cadu também, é Jurássico. Ele tem um Star Trek. O Paulo Rosário falou, a Nokia é referência de celular para uma geração. Acredito que a Microsoft, para colocar a sua marca com força nesse mercado, vai ter que investir bem pesado. Eles já investem bastante. Como já está investindo pesado pra caramba. Muito pesado, mas verdade, a Nokia, um lugar no nosso coração. O Thiago Toledo pergunta se a gente não esperava mais desse lançamento da Apple. Falou que ele acompanhou os últimos lançamentos e sentiu uma queda significativa naquele feeling que tínhamos nos últimos. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso no começo do programa, né? Sim. Acho que é isso. Talvez o fato de todo mundo já ter lançado um relógio tenha dado essa impressão. E os iPhones tiveram aquela evolução até que meio natural, vai. E não teve holograma, gente. Faz tanto tempo que eles falam do holograma, eu tô aqui esperando um holograma. Teria que se fazer uma coisa bem diferente para fazer um holograma móvel ali. Não é muito fácil. E rapidamente, para encerrar o programa, mais uma notícia essa semana que bombou no nosso site. Foi uma brecha no sistema de bicicletas que expuseram dados de usuários desses sistemas, bicicletas públicas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Né, Guzmão? O Guzmão investigou essa história. Parece que um analista de uma empresa de segurança descobriu essa brecha e tentou notificar a empresa que cuida desse sistema que é feito em parceria com algumas empresas que patrocinam as bicicletas nas grandes cidades. E podem ter vazado nomes de usuários, os seus e-mails, em alguns casos até endereço e CPF. O telefone também vazou de todos que estavam lá. Quer dizer, não vazou, expuseram assim, como o pessoal fez questão de deixar claro. O que é essa história? Não, tipo, as pessoas que usam os sistemas têm que se preocupar, tipo, meu dado foi exposto? Então, como a empresa me afirmou que os dados ficaram expostos, mas não foram exatamente vazados, então não há muito com o que se preocupar, assim, mas o descuido de segurança, da história que eu trabalhei, foi bem em cima do descuido na área de segurança e em vários problemas de comunicação entre o próprio analista e a empresa. O analista tentou entrar em contato, a empresa não retornava, aí o analista daí a empresa quando retornou pediu para ele fazer uma proposta de um orçamento, ele fez, a empresa não gostou, aí começou toda aquela briga, uma bela confusão, e foi mais ou menos nisso que eu quis trabalhar no texto, assim, essa grande falha de comunicação e como não se portar num caso de alguém descobrir uma falha no seu sistema, sei lá, você desenvolve um aplicativo, um sistema bem legal e bota lá para todo mundo, e um analista resolve dar uma olhada lá no seu código, encontra umas brechas, ele te passa. O que você tem que fazer? O cara vai te alertar sobre isso, você pergunta quais são as falhas. Se ele responder, beleza, você já corrige, agradece o cara. E se você tiver um programa de bug bounty, igual o Facebook, o Google ou várias outras empresas têm, você dá até uma recompensa pro cara. Mas a comunicação, o correto, pelo que me disseram enquanto eu apurava a matéria, o cara encontra a falha, relata para a empresa pergunta qual é a falha, se o cara não fala logo de cara, corrige, acabou tudo certo. Nesse caso não foi bem assim. Não foi bem assim, deu toda uma briga ali. Cara, podiam ter resolvido assim em uma semana. Mas já foi resolvido ou ela ainda está aberta?
Uma boa parte, a brecha principal que deixava os dados expostos, assim, do banco de dados deles, deixava expostos, foi corrigida. Tanto que eu até coloquei o vídeo lá na matéria, mostrando como é que o cara fazia para conseguir os dados. Era um processo simples pra caramba, você só mudava o processo de solicitação de dados lá e tudo mais e... Qualquer um poderia fazer. Poderia. Não precisava ser um Exato. super hacker. Ele usa um plugin do Firefox Exato. e o inspetor de elementos do próprio Firefox. O sistema tinha uma falha, assim, que era... Você dava um inspecionar elementos e aparecia a senha lá em plain text, por exemplo. Daí facilitava você acessar outras contas ainda. O Thiago Toledo, que a gente leu o comentário aqui, falou: gente, tô desmaiando, leram um comentário meu, que lindo. Thiago, comenta sempre, a gente sempre lê todos os comentários. E quem quiser saber mais sobre essa história da fraude, da falha descoberta no sistema das bicicletas, também acesse o nosso site, a matéria do Gustavo Guzmão, destaque dessa semana. A gente se vê na semana que vem com mais notícias. Tchau!